Olá para você que nos assiste na TV Comunitária de Brasília, canal 8 da NET. Estamos começando mais um Brasília de Frente, sempre às sextas-feiras às 19h30, domingo às 18 horas e quarta-feira às 8 da manhã. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando o programa devido ao feriado de 21 e 22 de abril. Para conversar conosco hoje nesse programa, nós estamos com o diretor de Gestão de Informações da Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal, Júlio Miragaia. Júlio, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. O Júlio também é presidente do Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional. E é sobre esse tema de economia regional, emprego, desemprego e desenvolvimento econômico que a gente vai tratar do tema hoje. Se você quiser mandar perguntas ou sugestões de pauta, o nosso e-mail é bsbdefrente@gmail.com. E o nosso blog, com o histórico das entrevistas, é o www.bsbdefrente.com.br. Júlio, você assumiu agora como diretor lá na Codeplan. Eu queria que você falasse um pouquinho do cenário que você encontrou lá na Codeplan, porque a Codeplan, infelizmente, foi um dos principais focos de corrupção nas gestões passadas aqui no GDF. Perfeito, Vitor. De fato, a Codeplan ela esteve envolvida aí nos últimos 12 anos com todo tipo de irregularidade, né? E desde o momento quando houve o convênio com o Instituto Candango de Solidariedade, depois os contratos na área de informática, e foram inúmeros, né? Inúmeros os problemas, inúmeras as irregularidades perpetradas por sucessivas diretorias, particularmente, né, pelo senhor Duval Barbosa, que esteve durante 8 anos, né, na direção da Codeplan. Está no epicentro de toda essa crise política e ética aqui em Brasília. E o quadro que a gente encontrou era um quadro muito ruim, um quadro, principalmente o funcionalismo da Codeplan, sofreu muito nesse processo, né? Eu tinha estado na Codeplan no período de 95 a 98, e na gestão do governador Cristóvão, e sabíamos que a Codeplan tinha um quadro técnico, né, de boa qualidade, né, e tinha um histórico, uma tradição de produzir estudos e pesquisas de muita importância para o planejamento do Distrito Federal. Tudo isso foi abandonado. A área de geoprocessamento saiu da empresa, a pesquisa de emprego e desemprego também foi retirada, o índice de custo de vida deixou de ser realizado, né, e outras pesquisas foram praticamente sucateadas. A capacidade de planejamento, a capacidade de planejamento foi reduzida sensivelmente. E o que a gente, ao reassumir a Codeplan, procuramos separar as coisas, né? De um lado, fazer uma investigação sobre todos os contratos, né, e as irregularidades acontecidas ao longo desse período e encaminhar isso para a Justiça, e a Justiça que vai, né, tomar as providências, e de outro lado trabalhar exaustivamente na recuperação dessa capacidade de produção técnica da empresa, né, na capacidade de realização de estudos, de pesquisas. E isso a gente tem conseguido avançar bastante. Mesmo nesse curto período, né, de pouco mais de 3 meses, a gente remotivando o quadro de funcionários, discutindo com eles abertamente, né, as limitações que a gente tem, a capacidade de investimento. Herdamos um orçamento do ano passado, está sendo revisto isso, mas a capacidade de investimento da Codeplan é muito pequena, precisa ser profundamente aumentada. E com todas essas dificuldades, a gente tem feito esse debate franco com os servidores e temos tido um resultado excepcional e já recuperamos em boa parte essa capacidade de realização da empresa. Nós vamos falar ainda um pouquinho das pesquisas que estão em desenvolvimento, dos seminários que a Codeplan fez, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional. Você é o presidente do Instituto, e o que o Instituto vem fazendo? De quanto tempo que você é presidente? O Instituto tem quanto tempo de vida? Exatamente a história do IBRASE, né, o Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional, ele surge exatamente um ano depois do fato da Codeplan, do antigo, o primeiro governo Roriz em 99, ter assumido, né, o GDF e o senhor Duval Barbosa a Codeplan. E na época já tínhamos, né, eu estava no Conselho Regional de Economia, na época eu presidia o Conselho Regional de Economia, e já tínhamos relato dos companheiros, dos colegas da Codeplan, da operação terra arrasada que estava sendo feita na empresa. E realizamos um ato em defesa da Codeplan na Câmara Legislativa, com vários parlamentares presentes,
com várias entidades empresariais, né, defendendo a Codeplan. Eu lembro da presença da FEComércio, da Associação Comercial do DF, da Fibra, a própria Central Única dos Trabalhadores estava presente, o DIEESE, várias entidades de Brasília que entendiam que a Codeplan era uma empresa importante de planejamento. Mas em função daquele quadro que naquele momento era irreversível, ou seja, havia uma operação, né, de terra arrasada sobre a Codeplan, o objetivo era descaracterizar, exatamente, descaracterizar a área de produção técnica, né, para criar as condições para as operações fraudulentas. Então, nessa oportunidade, discutimos no Conselho de Economia, discutimos com outras entidades e fundamos o IBRASE, né, que passou a ser, digamos assim, uma válvula de escape para aquilo que a Codeplan estava deixando de fazer. E conseguimos realizar no IBRASE, né, diversos trabalhos importantes, né, diversas pesquisas, e ele permaneceu, né, como uma entidade próxima ao Conselho Regional de Economia e que, de alguma forma, tem trabalhado muito em parceria, tanto com o Conselho quanto agora com a própria Codeplan. Agora o trabalho vai caminhar junto. Com certeza. O Instituto junto com a caminha junto. Inclusive o detalhe, o atual presidente do Conselho Regional de Economia é servidor da Codeplan. Hoje é cedido à Secretaria de Trabalho, não, Secretaria de Serviço Social, mas ele é servidor da Codeplan. Júlio, vamos falar um pouquinho aqui da questão do emprego, então, e do desenvolvimento econômico? Pois não. A gente conversou aqui num dos programas nossos com o Clóvis Scherer, que é supervisor aqui do escritório do DIEESE em Brasília, discutimos a questão do emprego em Brasília, né? Brasília, historicamente, o desemprego está acima da média nacional. Os números agora da PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, bota Brasília com 12 e poucos por cento, Brasil com 10 e poucos por cento, esse índice já teve um pouco menor. E Brasília foi projetada para 500 mil habitantes, né? Lá atrás se pensava em Brasília como uma capital administrativa e tal. Sim. E esse cenário mudou. Nós temos 2,5 milhões de habitantes, mais ou menos, somar um entorno aí, nós vamos para 3,5 milhões, um pouco mais que isso. Como é que se desenha? Qual o cenário que se a gente projetar Brasília para frente, como é que a gente enfrenta a questão do desemprego? Você tocou no ponto crucial dessa discussão. A concepção de Brasília imaginava o desenvolvimento de uma cidade quase que exclusivamente político-administrativa, né? Esse era o objetivo dos formuladores, né, da transferência da capital. Juscelino, Niemeyer, Lúcio Costa, e ela foi concebida dessa forma. Só que Brasília, que tinha também o propósito de ser uma espécie de portão de entrada para toda essa região oeste do Brasil, para todo, né, o imenso Planalto Central, funcionou dessa forma, mas também reteve, né, um grande contingente populacional. O fato de absorver as funções de capital da República, né, as funções administrativas, isso, de alguma forma, gerou uma economia assentada na atividade pública, né, que começou a demandar uma série de atividades auxiliares, né, basicamente serviços pessoais. E a cidade foi crescendo, né, superou amplamente. Nós batemos 500 mil aí, que na década de... Já em 70. Já em 70, 10 anos da cidade, da fundação, já tinha superado os 500 mil. 70, a população já era de 536 mil. Então, atualmente, o censo de 2010, né, 2.562.000, se considerarmos a área metropolitana, não exatamente a RID, né, mas apenas os 10 municípios metropolitanos, né, mais próximos, conurbados com Brasília, são 3.500.000, 3.600.000 habitantes. Na verdade, o fato da taxa de desemprego aqui ser maior do que a média nacional, caiu bastante, já chegou a ser de 23% no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, hoje está em 12%, mas continua acima da média nacional, né? Esse é um dado importante. Isso é uma dependência também do próprio setor público, né? Pois é. No governo Lula a gente teve um crescimento, porque o Estado... Felizmente, o que salvou Brasília nesse processo foi que a política do governo Lula foi uma política de valorização do setor público, né? Isso aí é inegável. Para ter uma ideia, quer dizer, não só cresceu, né, a contratação de servidores públicos, houve reposição em aqueles que estavam se aposentando, né, mas principalmente salários, né, recuperação de salário. Na verdade, é aumento real mesmo. Hoje, a diferença, há 8 anos atrás, entre o salário médio do setor público e do setor privado em Brasília, era 3,2 vezes maior. Hoje está quase 5 vezes maior.
né? Cresceu muito o salário do setor público. Às vezes a gente até brinca, né, e diz que em Brasília está a elite do serviço público, né, e os sindicalistas, né, às vezes não gostam muito disso, mas essa é a realidade. É a realidade, porque o que acontece? No que se refere ao salário. Né? A relação, por exemplo, em São Paulo, a própria pesquisa do APED de São Paulo, ela mostra que o salário do setor privado em São Paulo é 1,5 vezes maior do que o setor público. Aqui é 4,7 vezes maior o inverso, setor público sobre o setor privado. Por quê? Porque em São Paulo temos um setor privado pujante, temos uma base industrial muito forte, né, um setor de serviço forte, e em São Paulo está, digamos assim, a ponta do serviço público, né? O servidor de ponta. Aqui não, aqui está exatamente os maiores especialistas, está o legislativo, está o judiciário, está o executivo, né? As pessoas de maior nível de remuneração. Então, realmente, essa média salarial do serviço público aqui, ela é muito elevada. Isso tem um aspecto positivo para Brasília, né? Porque faz com que a renda média de Brasília seja muito elevada. É a maior do Brasil, em todas as unidades da federação. E aí, com o setor público, você gera o comércio, serviço... Pois é, só que tem uma limitação, né? Porque o setor público ele já esgotou a sua capacidade, né? Dificilmente, temos aí problemas na área fiscal, né? Dificilmente você vai conseguir, né, ampliar o contingente de servidores públicos aqui em Brasília e mais do que isso, o nível salarial. Então, esse é exatamente o grande problema de Brasília, porque essa forte dependência do setor público gerou, por um lado, uma debilidade das outras atividades. O setor industrial daqui ele tem um grau de empregabilidade muito baixo. Se considerarmos o setor industrial DF mais essa área metropolitana, são 50 mil empregos. Se tivéssemos o mesmo número de emprego no setor industrial, por exemplo, Porto Alegre e Belo Horizonte, ao invés de 50 mil empregos na indústria, teriam 200 mil empregos na indústria, né? 4 vezes mais. Então, esse é um problema. Esse é um problema porque a indústria, e a gente tem defendido essa tese, né, a importância de atração de investimentos industriais para a área metropolitana de Brasília, não necessariamente para dentro do DF, né, para o quadrilátero. Quadrilátero você traz, inclusive, indústrias com determinado perfil, por exemplo, tecnologia da informação. Né? Indústria limpa, né? Exatamente, Parque Cidade Digital. Ele tem todas as condições de se desenvolver aqui. Aliás, não se desenvolveu nesses últimos anos por uma aberração. Né? Havia uma politicagem absurda que impedia que um potencial imenso de Brasília, né, não se realizasse. Mas hoje essa questão está colocada, mas precisamos trazer também indústrias para essa área metropolitana. E indústrias intensivas em mão de obra. Para Brasília, né, o perfil é indústria intensiva em capital e tecnologia. Né? Mas para essa região metropolitana, aí é indústria intensiva em mão de obra. Não adianta trazer indústria que demande mão de obra altamente qualificada, porque não vai encontrar na população local esse perfil de trabalhador. Mas como é que